Seguindo o raciocínio da nossa última aula, o homem está no pecado. Mas para ele saber que há um pecado, existe uma lei dizendo para ele o que é certo. Existe um propósito da lei de Deus para o homem que vai fazer com que o homem reconheça a sua necessidade de um Salvador. Para que a gente possa entender a justificação do homem, nós precisamos entender antes o propósito da lei. A lei que mostra o pecado do homem, que mostra a morte, a consequência para o pecado do homem, é algo que Deus apresenta para que o homem possa perceber sua condição moral, mas também sua necessidade de um Salvador. É isso que eu vou falar com você nessa aula, o propósito da lei. Primeira coisa que eu quero mencionar com você, para a gente entender, é a lei, é o padrão. Vamos entender o que é a lei, né? O que a gente, quando a Bíblia fala sobre a lei do Senhor? A lei é o padrão moral, ordenanças e rituais que Deus deu a Moisés. Através dela, o povo de Israel era abençoado e desfrutava do favor de Deus. Peraí, a lei então é o padrão moral, as ordenanças e rituais que Deus mostrou a Moisés. E através dessa lei, percebemos a moralidade, a santidade de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 1, fala sobre a lei como sombra para nós hoje. Hebreus 10, verso 1 diz assim: porque tendo a lei a lei à sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Interessante que o texto nos fala que a lei era sombra. A sombra, ela tem algumas características. Está aparecendo na sua tela, né? As características da sombra. Eu botei a primeira aí. Possui aparência. Mas outra característica dela, ela não possui a imagem exata. Não tem substância. Não pode ser abraçada. Características da sombra: ela possui aparência, não possui a imagem exata, não tem substância, não pode ser abraçada. A lei, ela é sombra. E se você já viu a sombra de alguém ou a sua, você vai perceber que ela traz a sua aparência. Mas, irmãos, não dá pela sombra para você dizer exatamente qual a altura que você tem. Se você é alto demais ou baixo demais, até dá para, ter alguma ideia. Mas não tem os detalhes do seu nariz, não tem os detalhes dos seus olhos. Ela tem só a aparência. Ela não possui a imagem, então, exata das coisas. A sombra, ela não tem a imagem exata, correta. Ela é sombra. Ela tem aparência. Agora, percebe, a lei, ela tem aparência, mas não a imagem exata, correta, precisa das coisas. Ela não tem substância. Ela não pode ser abraçada. Se eu estiver na rua e minha sombra estiver projetada atrás de mim, como geralmente é, pela posição da luz, e a sombra está atrás, imagina você vem na minha direção, ao invés de me dar um abraço, você tenta abraçar a minha sombra. Ô, gente, eu vou achar que você é maluco. Que você está abraçando uma coisa que não tem substância. Não tem essência para ser abraçada. A lei, para nós, na nova aliança, ela não é algo que tem substância para ser abraçada. Ela tem aparência, mas ela não tem a imagem exata. E a lei é sombra, irmãos, de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Por favor, vamos entender isso juntos. Na nova aliança, gente, Jesus está de pé. Vamos imaginar isso comigo. Eu vou botar minha mão aqui na frente para vocês visualizarem comigo isso. Imagina Jesus sendo a minha mão aqui. E a projeção para trás é a sombra, é a lei, é o Velho Testamento. Jesus de pé, irmãos, é o corpo. Para trás dele é a sombra. No Velho Testamento, por exemplo, se ofereciam sacrifícios. E por que eu e você não trazemos animais para o templo, para a igreja? Porque Jesus é a realização destes sacrifícios. Aonde que a sombra acaba? Aonde o corpo começa. A sombra termina aonde o corpo
comece. Uau! Por isso não fazemos mais sacrifícios, porque já foi feito o sacrifício definitivo. Para entender, irmãos, essa realidade da velha aliança para a nova, o livro de Hebreus é um livro chave para você entender isso. Porque ele fala do Velho Testamento, ele fala da lei como sombra de Jesus Cristo. Ora, quando a gente percebe Jesus como sombra, a velha aliança, a lei como sombra, nós percebemos que aquilo que vamos viver hoje na nova aliança precisa estar em Jesus Cristo. É algo, irmãos, que precisa corroborar com Jesus. Jesus é o filtro por onde deve passar. Todas as ideias do Velho Testamento precisam passar por Jesus Cristo. Se não passarem por Jesus Cristo, irmãos, eu não posso viver hoje. Vamos dar alguns exemplos. No Velho Testamento, há uma história que eu gosto muito. Eu acho muito forte, interessante a história. Porque Eliseu está caminhando e alguns meninos zombam dele e falam assim, sobe calvo, sobe calvo. Essa história está lá no livro de 2 Reis, capítulo 2. Eles estão zombando, segundo comentaristas bíblicos, não só da calvície de Eliseu, mas da experiência de Elias, que parece que virou uma anedota na época. Ah, o fulano subiu, foi arrebatado. Aí eles estavam zombando quem caminhava na sequência de Elias, dizendo, sobe calvo, sobe calvo. A Bíblia diz, irmãos, que Eliseu amaldiçoou esses meninos no nome do Senhor. Vieram ursas e despedaçaram aqueles meninos. Uau! Agora, olhando a atitude de Eliseu, eu posso me inspirar então, quando alguém estiver zombando de mim ou zombando das minhas experiências, eu posso olhar para essas pessoas e amaldiçoar elas? Não. E por que não? Porque na nova aliança, através de Jesus Cristo, o que Jesus nos mandou fazer? Amar os nossos inimigos, orar pelos nossos inimigos. Então, irmãos, espera aí, eu não posso trazer um conceito que não passa pelo corpo, que não passa por Jesus Cristo. Aí tem gente que quando ouve isso fala assim, então, por isso que eu não trago nada da velha aliança. Agora, irmão, tem muita coisa da velha aliança que passa em Jesus Cristo. Por exemplo, honra teu pai e tua mãe. Está lá na velha aliança. Mas através de Jesus nós percebemos claramente a honra ao pai e à mãe sendo corroboradas pelo apóstolo Paulo depois da vinda de Jesus Cristo. Então, existem coisas que em Jesus elas continuam. Elas permanecem. Agora, existem questões que traziam sombra ou eram pontuais para o povo de Israel. Vamos lá. Quando o povo de Israel sai do Egito, você vai ver que a lei traz ordenanças, alguns rituais para eles. Por exemplo, a mulher que estivesse menstruada, ela devia ser retirada do arraial de Israel por 7 dias. Muitas dessas mulheres se assentavam na terra e a terra era um absorvente natural. Na época não havia absorvente, gente. Então, teve que se dizer na lei que devia se afastar do arraial para que pudesse lidar com aquela questão do sangue. Há, na própria lei, irmãos, coisas para lidar com fezes. Quem ia ter a expressão das fezes tinha que fazer isso afastado do arraial também. Então, a questão de evacuar não devia ser feito no meio do arraial. Agora, eu acho muito interessante ter isso na Bíblia, porque até hoje a medicina comprova que fezes e sangue são grandes contaminadores e trazem doenças no meio do povo. É por isso que existe uma grande asepsia dos nossos hospitais hoje, tanto com fezes quanto com sangue, para evitar contaminações e doenças. E a Bíblia diz que houve saúde no meio deles, não só porque ele era Jeová Rafá, mas também porque eles cumpriam esses rituais que a lei dizia sobre a mulher menstruada, sobre alguém que estava evacuando. Agora, alguém diz assim para mim, Drummond, então vamos trazer isso para mulher menstruada hoje tem que ficar 7 dias afastada do povo. Ah, irmão, não. Por quê? Porque hoje a condição é diferente do que era naquela época. É completamente diferente do que se vivia nos tempos do Velho Testamento. Agora, então peraí, Drummond, temos rituais, ordenanças ditas ao povo do Velho Testamento para que eles fizessem, para que eles lidassem com questões alimentícias, por exemplo, carne de porco. Ô, gente, não podia ser comida. Agora, pensa comigo, o povo está num calor enorme, gente, no deserto. Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito.
Mais de 1 milhão de pessoas saíram do Egito, estão em direção à Terra Prometida. Eles não têm questões de saneamento, higiene, tudo isso Deus está lidando com eles. Agora imagina, até hoje se sabe que sem uma boa asepsia, a carne de porco pode trazer contaminação. Hoje temos uma asepsia totalmente diferente do que era na época. Deus está cuidando através disso da saúde do povo. Agora, essas questões foram, por exemplo, lidadas quando Pedro ele vê uma realidade caindo do céu e alimentos que eram considerados impuros, Deus está dizendo, olha, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou. Paulo vai dizer que, dado a ação de graças, todo o alimento é puro para aqueles que o comem. Então, a expressão alimentícia na nova aliança, ela é lidada. Há questões que foram lidadas que não devem mais fazer parte da nossa realidade hoje. Isso é muito importante porque algumas pessoas entram numa confusão, gente, tão terrível sobre certos assuntos por não olharem a nova aliança e o que Jesus diz no Evangelho. E aí vivem trazendo coisas que não são mais para a nossa direção. A questão de adoração, de busca a Deus, muda demais na nova aliança. Em Jesus Cristo, irmãos, a adoração é em espírito e em verdade. Mas na velha aliança, você vai ver que eles vão até o templo para eles poderem orar, para eles poderem clamar. Acho muito forte você perceber na velha aliança que as pessoas iam a um lugar para orar. E Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, falou assim, nem nesse monte, nem em Jerusalém que vocês vão adorar. Porque o Pai está procurando verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, isso é nova aliança. Eu me lembro de um pastor contando para mim, dizendo, né? E ele estava querendo enfatizar para mim a questão de ir para Jerusalém e orar no Muro das Lamentações. E ele estava dizendo, não, Drummond, orar no Muro das Lamentações é completamente diferente. Quando a gente ora lá é diferente a presença. E ele queria me dizer, ou ele estava me conotando, que a oração feita ali era uma oração diferente do que a feita no meu quarto, buscando a Deus. E para argumentar isso, ele disse assim para mim, Drummond, por que a oração ali é diferente? Porque Deus disse que toda oração feita naquele lugar, os ouvidos do Senhor e os olhos do Senhor estariam atentos a toda oração feita naquele lugar. Só que, irmãos, isso é um texto do Velho Testamento que não passa em Jesus Cristo, como eu disse. Porque na nova aliança a adoração não é mais geográfica, a adoração é em espírito e em verdade. Uau! Eu e você hoje somos o templo de Deus. Somos morada de Deus. Quando Deus disse isso na velha aliança, ele disse, né, toda oração feita no templo, né, meus ouvidos estariam atentos, meus olhos estariam atentos a toda oração feita naquele lugar. E qual era aquele lugar? O templo. Só que, irmãos, o templo físico foi desfeito e eu e você fomos feitos templos de Deus. Então os ouvidos e os olhos do Senhor estão atentos à sua oração, aonde você está. Percebe que o que era sombra, eu preciso checar se em Jesus Cristo, nos evangelhos, nas epístolas, eles são realidade para mim hoje. Quando nós percebemos isso, vemos ou enxergamos em Deus, em Jesus, aquele filtro para nós abraçarmos o Novo Testamento, abraçarmos aquilo que vem do Senhor. Agora, existe uma questão na lei que é central para aquilo que a gente está conversando, que é o padrão moral. A lei traz um padrão moral. E esse padrão moral da lei, gente, ele perpassa para nós na nova aliança. Ele perpassa para nós, para nossos dias hoje. Eu citei honra teu pai e tua mãe. Eu citei, ou expressei, né, a expressão de honrar pai e mãe, amar a Deus acima de todas as coisas. Não farás imagem de escultura. Existem muitos princípios que é trazido para a vida do homem, irmãos, para nós hoje, que é fundamental. E isso revela não só o que Deus acha como correto, ou o que Deus vê como correto, mas revela também o pecado do homem. E essa revelação para nós é algo tão importante, porque a gente entende a profundidade do abismo, para então percebermos o que Jesus fez em relação à lei. Mas sobre o propósito mais profundo da lei e sobre o que Jesus fez em relação à lei, esse é um assunto
do nosso próximo vídeo. Te espero no nosso próximo vídeo.